Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos e se sintam acolhidos na casa do Pai de nossa casa. Missa do terceiro domingo da Quaresma. A água, sinal de vida, é presença marcante na liturgia quaresmal. Ao celebrar a Eucaristia, aproximemo-nos de Jesus, dom do Pai e fonte de água viva para a vida eterna. Vamos beber do poço que é o próprio Cristo, a fim de termos forças para atravessar os desertos da existência. Vamos nos colocar de pé para recebermos o nosso celebrante, o Padre Banco e seus auxiliares com o canto de entrada. Aqui meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio dessa igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. 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 E o coral de anjo aqui chegou, e ela acompanhando o meu Senhor. A mesa já está pronta, não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio dessa igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, que uniu o amor de Cristo. Água cristalina, que jorra da fonte da misericórdia, lavai-nos, purificai-nos de todos os nossos pecados. Nós queremos recomeçar, nós queremos nascer de novo. Por isso, Senhor, dá-nos esta graça de nos aproximarmos da fonte da vida eterna, que sois vós, e jamais desistamos. Apesar das nossas debilidades, apesar das nossas fraquezas, tende compaixão de nós, lavai-nos e purificai-nos de todos os nossos pecados. O canto é o canto do fôlego, piedade. grande vosso amor purificai-me, o meu pecado
por inteiro me lavar e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, piedade, pois pecamos contra vós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicaste o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar e acompanhar-nos na liturgia da palavra deste domingo. Deixemos a palavra de Deus derramar-se em nossos corações com a força do Espírito Santo. Sedentos de água viva, queremos nos aproximar com a samaritana do poço onde Jesus nos oferece o seu dom. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós e nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara e com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo. No monte Horebe ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavras do Senhor. Graças a Deus. O salmo de resposta é o Salmo 94 e nós vamos responder todos juntos: não fecheis, irmãos, o vosso coração como outrora no deserto. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis, irmãos, o vosso coração como outrora no deserto. Vinde e adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis, irmãos, o vosso coração como outrora no deserto. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fechei os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis, irmãos, o vosso coração como outrora no deserto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Oi, glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, que me dá sede. Oi, glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias água e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tem balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo.
Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: como, mestre? Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu os enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós próprios ouvimos e vimos, e a partir das suas palavras nós acreditamos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. É assim que aqueles homens e aquelas mulheres, tendo ouvido o convite feito pela mulher para enxergarem, verem, ouvirem, tocarem, apalparem e provarem das palavras de Jesus e da própria pessoa de Jesus, eles afirmam: assim acontece com todos aqueles que se aproximam da fonte. Primeiro, a fonte da palavra, que juntos nós acabamos de ouvir. Segundo, que se aproximam da realidade de Deus presente na pessoa do seu Filho, que se faz no altar sagrado o corpo e o sangue de Jesus. O sangue de Deus, para nutrir a nossa fome, para eliminar aquelas limitações e aquelas dificuldades, e de modo muito concreto, para eliminar da nossa vida o espírito de timidez, o espírito de dureza dos próprios corações, como o salmista nos dizia: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. E o salmista parte de uma realidade. O povo de Israel, apesar de ter visto tantos prodígios e milagres, sinais, todos os feitos que o Senhor fez, desde Abraão, passando por Isaac e Jacó, foram para o Egito. Do Egito foram retirados para a terra de Canaã. Mas o povo, em marcha para a terra prometida, o povo se impacienta. O povo não reconhece que é Deus que está por detrás. Quando atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, eles próprios tinham sido informados e aconselhados pelo próprio Deus para que se mantivessem fiéis, eles atingiriam a salvação. Eles chegariam à terra da promessa. O povo viu como Deus o alimentou durante a caminhada no deserto pelo maná. E agora, chegados no deserto, por causa de uma provação, a falta de água, o povo se impacienta e se revolta contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito, onde nós tínhamos tudo em abundância? É para morrermos de sede aqui neste lugar? Mas Deus, na sua pedagogia, porque Pai não olha pelas reclamações, não olha pelas revoltas do povo, mas
diz a Moisés para que continue exercendo ainda mais a sua autoridade no meio do povo. E o aconselha a levar consigo alguns anciãos para irem até, então, aquela rocha onde, uma vez ferida, haveria de sair água viva. O povo bebe da água que saiu da rocha. E a partir deste exemplo, o salmista vai pegar este exemplo e vai dizer: também vós, meus irmãos e minhas irmãs, não sejais insensíveis ao projeto de Deus na vossa vida. Não estejais com os corações duros, como o povo que se impacientou e se revoltou contra Deus. Porque as dúvidas e incertezas vossas foram eliminadas naquela altura, quando o povo de Israel bebeu da rocha a água viva. A partir da realidade que Deus vai fazendo, ou foi fazendo, durante a caminhada do povo de Israel, foi se confirmando de que era o próprio Deus que dava tanto de comer quanto de beber, tanto de vestir, como todas as condições necessárias para que o povo se pudesse ver livres das calamidades, das catástrofes, de tudo aquilo que poderia assolar, poderia comprometer a vida do povo. Hoje, na segunda leitura, nós encontramos a síntese tanto da primeira leitura quanto da terceira leitura aqui do Evangelho. Jesus Cristo é o homem que justifica as nossas falhas, os nossos erros. Jesus Cristo é aquele que vai ao encontro dos homens e das mulheres que, apesar dos seus pecados, levantando os olhos, correm a Ele e o reconhecem como aquele que salva, cura, liberta, transforma a vida, ressuscita e nos dá a alegria de viver. Olhemos para a terceira leitura. Maria, poderíamos dizer assim, Maria Madalena, a mulher apanhada em flagrante adultério, embora o nome não se coloque, aquela mulher samaritana vai até o poço, em pleno meio-dia, hora imprópria para pegar água, para uma pessoa que está ocupada, uma pessoa compromissada, uma pessoa que tem uma família, uma pessoa responsável, porque a hora meio-dia é a hora em que a família deve estar à volta da mesa, não é verdade? A esposa prepara a refeição, ou o marido prepara a refeição, meio-dia a família está reunida, não é a hora de ir buscar água, não é a hora de se preocupar com isso ou com aquilo, é a hora de nós, como família, estarmos reunidos à volta da mesa e aí nos alimentarmos. A partir dessa realidade, nós deduzimos que essa mulher não era uma mulher de boa índole, era uma mulher taxada, entre aspas, de pessoa de má vida, pessoa que se aproveita dos viajantes quando estão ali parados para repousar. E chegamos a esta conclusão por quê? Porque na verdade era meio-dia, eles chegaram no poço, provavelmente terá havido uma árvore ali para se abrigarem da sombra, porque eles eram viajantes, os discípulos estavam a caminho de uma cidade para outra. Tratava-se de um lugar onde todas as pessoas iam buscar água, tanto de um lado quanto de outro. Era um lugar que não pertencia nem a A nem a B, porque era o único lugar onde se pegava a água. Aquele poço servia tanto para judeus quanto para samaritanos. E esses dois povos eram povos inimigos, não se davam bem. Mas aquilo que os unia era o lugar de pegar água. E cada pessoa, cada pertence da tribo, judeus ou samaritanos, quando fosse para ali, cada um levava ao seu canto, para que não houvesse misturas. Mas Jesus, porque tinha sede da fé daquela mulher, embora a mulher fosse ao poço para pegar água, a água que mataria a sede física, a sede material, Jesus vai além e pede que lhe dê de beber. A mulher se equivoca. Como é que é possível que tu, sendo judeu, pedes para mim que sou samaritana?
Como é possível? Nós somos inimigos. Mas Jesus veio para reconciliar. Jesus veio para unir os povos divididos, os povos em conflitos. Os povos que não se entendem por causa de picuinhas. Jesus veio para reconciliar homem com mulher, mulher com homem, pai com filho, filho com pai, mãe com a filha, filha com a mãe e assim sucessivamente. E então Jesus responde: se tu soubesses o dom de Deus e aquele que te pede, que te diz dê-me de beber, serias tu a primeira a pedir-lhe água, e ele então te daria a água da vida eterna. E aí começa a fazer uma caminhada de desvendamento, um caminho de catequese, um processo de evangelização. E a mulher aos poucos vai se descobrindo, vai se abrindo e vai se fazendo ler por Jesus. Será que és tu maior do que o nosso pai? O nosso pai Jacó, que deu esse poço, deixou esse poço em herança a seu filho José? Será que tu és o maior do que... Quem serás, afinal de contas? É verdade que vós dizeis que os verdadeiros em Jerusalém se deve adorar. Vejam como a mulher começa a fazer um caminho de descoberta do rosto verdadeiro de Deus. Embora as apalpadelas, ela vai atrás e chega a uma conclusão. És tu, na verdade, o Messias? E quando ela leva o recado, ela diz: não será ele o Messias? Nós ouvimos dizer que quando o Messias viesse, ele explicaria tudo. E Jesus responde: não espere por outro Messias. O Messias que a vossa religião diz que todo mundo espera, sou eu que estou falando contigo. Acredite-me nele. E a mulher, convencida agora por Jesus, vai levar a notícia e diz: encontrei um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? E as pessoas vão atrás e, chegados ao local, elas próprias se deparam com o fenômeno do jovem pregador. E quando eles ouvem e escutam, algumas pessoas, segundo o texto de João, acreditaram por causa das palavras da mulher. São aqueles cristãos, aquelas cristãs que escutam a palavra por meio, se convertem por meio de outras pessoas, por meio de ouvir dizer, por meio de aquelas sementes que caem assim, dispersas, mas que caem no terreno, no coração das pessoas e elas aderem àquilo que está sendo falado. São aquelas pessoas que acreditam e fazem ações de boa vontade, ou seja, aquelas instituições caritativas que, apesar de não serem cristãs, elas exercem e dão vida, se sacrificam, ajudam as pessoas com seus bens materiais, bens assim, em dinheiro ou em outras coisas. E são aqueles que a quarta oração eucarística nos diz que procuram a Deus como que as apalpadelas. Estão na sombra, mas ali na sombra eles exercem o seu papel de homens solidários. E por isso é que a campanha da fraternidade nos diz solidariedade e tráfico humano. Existem organizações, existem movimentos, existem associações que estão apostadas também, que vivem a doença e enfrentam o tráfico, enfrentam esse mundo do crime e enfrentam a escravatura. Há tantas pessoas que estão como que revoltados e revoltadas com a situação dos traficantes, com a situação dos escravizadores, enfim, mas não são católicos, mas não são católicas, mas se calhar não dobram os seus joelhos. Entretanto, eles e elas fazem um bem, e este bem não será esquecido jamais. Este bem é um bem que corresponde às palavras de Jesus: se alguém me der um copo de água, na pessoa do mais pobre, nas pessoas das crianças, na pessoa das viúvas, este não se perderá a sua recompensa. Então esse segundo grupo, esse primeiro grupo, que ouve a palavra e se converte por causa da mulher, acredita na pessoa de Jesus e se aproximam de Jesus, se aproximam de Deus,
Estão contemplados nesses homens e nessas mulheres que praticam o bem, dobram seus joelhos a um Deus desconhecido na linguagem de São Paulo. Aquele que vós adorais sem conhecer, é este que eu vos anuncio. O que é que falta para essas pessoas? É só um toque de coragem, um toque de esperança, é só um toque de esclarecimento para que eles enxerguem que aquilo que estão fazendo de bom não existiria se a pessoa de Jesus Cristo não estivesse presente entre nós. Portanto, adoram a Deus sem o conhecerem. Dobram seus joelhos diante de Deus sem o conhecerem. E outros, então, tiveram a graça de se defrontarem com a pessoa de Jesus. É o segundo grupo que vai dizer: nós acreditamos, não porque, ó mulher, tu nos disseste que aquele homem tinha te dito tudo o que tu fizeste, mas nós acreditamos porque nós vimos, ouvimos, nós apalpamos, nós contemplamos, nós tocamos com as nossas próprias mãos, nós vimos com os nossos próprios olhos, na linguagem de São João no Apocalipse, na linguagem de São João também no próprio Evangelho, na linguagem de Lucas, quando diz que nós, depois de terem investigado acuradamente sobre tudo aquilo que os profetas, que os discípulos fizeram, Jesus Cristo fez acerca do Verbo, também eu resolvi pôr por escrito aquilo que eu estou te transmitindo, que é aquilo que estou escrevendo. Portanto, Jesus Cristo é verdadeiramente um ungido do Pai. Jesus Cristo é verdadeiramente o Deus conosco. Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador da humanidade. Jesus Cristo é verdadeiramente a fonte de água viva. Toda pessoa que se aproxima desta fonte jamais terá sede. Toda pessoa que se alimenta do corpo e do sangue de Jesus jamais perderá a glória da vida eterna. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, sedentos e sedentas como a Samaritana, corramos a esta fonte para que nós possamos ter vida e vida em plenitude. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sedentos de Deus e de seu amor, aproximemos-nos de seu Filho com nossas preces, para que nos dê a todos a água viva que jorra para a eternidade. E digamos: Saciai sempre nossa sede, Senhor. Senhor, que sois a fonte de água viva, dai dessa água à vossa igreja, para que não se esmoreça na missão. Vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Vós que saciastes a Samaritana, saciai sempre nossa sede de vida, digna com vossa palavra e com a Eucaristia. Vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Vosso alimento é fazer a vontade do Pai, ajudar-nos a nunca desistir da busca e vivência da vontade de Deus. Vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Passastes no mundo fazendo bem, tornar-nos solícitos pelo bem de toda a humanidade. Vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Sem água não há vida. Despertar nas autoridades o cuidado para garantir a todos o acesso a esse bem universal. Vos pedimos. Saciai sempre nossa sede, Senhor. Senhor Jesus, ficai sempre no meio de nós, ouvi nossas preces e saciai nossa sede de felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Liturgia Eucarística.
Demos graças por todas as maravilhas do amor de Deus realizadas em nosso favor e pela ceia eucarística que nos põe em comunhão com Cristo e com os irmãos e irmãs. Durante o canto de ofertório, quem quiser fazer a sua oferta material, a cestinha está aqui na frente do altar. Canto. Da nossa jornada, repartido na mesa do reino, anuncia uma paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça e nos leva a um novo horizonte, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir essa humanidade a quem lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer e, saciada a sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por essa razão nos serve em todas as criaturas, com a justiça dos louvores redimidos e unânime nos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nossa associação de ser louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Adorado, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas, derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Dando para sempre e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Enfim, não vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para participar da fonte da água viva, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos ir ao encontro de Jesus vivo na Santa Eucaristia. As pessoas que se sentirem preparadas para receberem Jesus poderão fazê-lo durante o canto de comunhão. Ahora
silêncio da contemplação. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja, viver como irmão. Pelo amor que nos tem, eu te louvo, por ter dado a nós este pão. Seu pecado e o mal desfigura, sente as luzes da dor e a cruz. Minha graça que não transfigura, a palavra terá nova luz. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja, viver como irmão. Pelo amor que nos tem, eu te louvo, por ter dado a nós este pão. Se o cansaço da vida te bate, quando a sede do amor te atingir, eu serei aconchego, amizade, junto à fonte esperando por ti. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja, viver como irmão. Pelo amor que nos tem, eu te louvo, por ter dado a nós este pão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na certeza da fonte viva que é Jesus, que está sempre do nosso lado, vamos em paz e Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Que Cristo nos libertou, Jesus libertador, declara a liberdade. Que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sempre escravizados. A semelhança é tua imagem do Senhor. Na cruz de Cristo foram todos resgatados.